Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Angélica, estudante de Arquitetura e Urbanismo da UNB, e vou apresentar o meu artigo Análise das dimensões da sustentabilidade urbana no município de Cavalcante, no Goiás. Uma contribuição para a revisão do plano diretor, submetido no primeiro simpósio latino-americano sobre cidade, arquitetura e sustentabilidade, sob o eixo temático Ambiente Construído e Sustentabilidade. A pesquisa é uma análise das dimensões da sustentabilidade em Cavalcante, sendo elas a ambiental, a social, a econômica e a cultural, envolvendo igualmente as dimensões morfológicas compositoras da forma urbana, procurando contribuir com a revisão do plano diretor, que está ocorrendo este ano. Essa análise se insere no projeto de extensão Gestão Ambiental Urbana Participativa e Turística, padrões de usos e qualificação das áreas verdes dos municípios de Alto Paraíso, de Goiás e Cavalcante, dentro do Grupo de Pesquisa e Extensão Periférico da FAUNB. Aqui eu coloquei o mapa para mostrar a localização de Cavalcante. Este município se encontra no nordeste do Goiás, bem no centro do Brasil. E pelo mapa nós vemos que se localiza num espaço bem sensível, pois além de estar dentro da microrregião Chapada dos Veadeiros e de possuir parte de seu parque nacional, também envolve o território quilombola Calunga e a área de proteção ambiental de Pouso Alto, demonstrando a importância da preservação ambiental, histórica e cultural. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é um importante ponto turístico por sua paisagem natural geomorfologicamente única, com bastante cursos d'água e biodiversidade, sendo um dos destinos escolhidos para a descontração da agitação cotidiana da vida urbana. E ele possui 240.611 hectares, conforme o ICMBio. O Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Calunga é o maior território remanescente de comunidades quilombolas do Brasil. Os povos Calunga são descendentes dos negros africanos escravizados para trabalhar nos garimpos do país, tendo ocupado o território há mais de 200 anos. Atualmente, o território se estende por 261.999 hectares, contando com 39 povoados que não se encontram totalmente regularizados. Pela grande quantidade de atividades turísticas no Parque Nacional, os municípios em volta funcionam como lugares de hospedagem e de suprimento de necessidades básicas aos visitantes. Um deles é Cavalcante, que consequentemente tem sido impactado pelo aumento da especulação imobiliária, pela gentrificação, pela urbanização descontrolada, pela invasão de áreas de conservação, pelas construções não condizentes com a paisagem local e pelo descuido quanto à preservação ambiental, histórica e cultural. Isso tudo tem gerado uma insustentabilidade urbana. Por isso, houve a necessidade de analisar as 4 dimensões da sustentabilidade, sendo uma fase essencial para contribuir com a demanda atual do município, que se constitui na revisão do Plano Diretor, datado de 2012, sugerindo soluções mais sustentáveis para as problemáticas encontradas, sem agredir as pré-existências e garantindo as funções sociais da cidade. A análise procurou seguir alinhada com a Agenda 2030, sendo o principal objetivo para essa pesquisa o de número 11, referente às cidades e comunidades sustentáveis, que tem como meta tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resistentes e sustentáveis. Então, estes foram os objetivos da pesquisa: analisar as dimensões da sustentabilidade no município de Cavalcante, contribuir com a revisão do plano diretor de modo a diagnosticar as problemáticas existentes e propor soluções sustentáveis, sensíveis à preservação, à água e às pré-existências, apoiar a ampliação do Parque Nacional com um turismo ecológico e um desenvolvimento urbano que não atinja negativamente a APA de Pouso Alto e o parque, e criar uma ponte com outras pesquisas e projetos de extensão previamente realizados sobre o tema nessas regiões de Cavalcante. Aqui tem um resuminho dos aspectos teóricos utilizados. Diegues fala sobre a necessidade de resgatar o conceito de sustentabilidade no sentido de bem-estar de toda a comunidade. E ele cita que a sustentabilidade é um conceito plurifacetado que envolve as dimensões sociais, econômicas e políticas. Bezerra fala sobre a importância da implementação da ODS 11 para uma cidade mais inclusiva e sustentável, pensando em como as cidades brasileiras têm se urbanizado em meio a diversos problemas socioambientais.
A professora Andrade fala sobre a importância da análise dos padrões de organização espacial das cidades para a formulação dos planos diretores e outras políticas públicas, que podem ajudar a resolver os problemas relacionados aos fluxos de água nas cidades, um problema muito comum no contexto urbano do Brasil, né? Oliveira fala sobre a importância da compreensão da memória social, considerando sua relação com a identidade e preservação cultural. Procurei seguir a metodologia do periférico, que primeiramente realiza um diagnóstico das problemáticas conforme as dimensões da sustentabilidade, que é uma metodologia de análise da forma urbana desenvolvida pelas professoras Andrade e Lemos. E o periférico também segue a metodologia da pesquisação, que possui um caráter participativo, onde pesquisadores e os interessados buscam as soluções coletivamente, possibilitando também interações entre a comunidade acadêmica e os saberes populares. Foram feitas visitas de campo e foi realizado um questionário dentro do projeto Gestão Ambiental Urbana Participativa e Turística, conforme estes temas. E o questionário obteve 93 respostas dos moradores de Cavalcante. Por fim, todas as informações foram organizadas e analisadas a partir dos princípios das dimensões. Durante o período de escravidão, uma grande quantidade de africanos foi trazida de suas terras à força para se tornarem escravos no país. Em 1722, houve uma excursão desses bandeirantes aqui para os lugares que hoje são parte do Goiás. Porém, somente na segunda excursão, realizada pelo Anhanguera Filho, encontrou-se uma grande quantidade de minas de ouro, criando a capitania de Goiás, devido aos povos indígenas goiases que já viviam no local. Com isto, o território de Cavalcante foi estabelecido pelo garimpeiro Julião Cavalcante em 1736, quando encontrou uma grande mina profunda às margens do córrego Lava-Pés. Então, iniciou como um pequeno povoado, tornando-se um arraial em 1740, elevando-se a uma freguesia em 1759. Acredita-se que na época haviam 20.000 escravos. Depois deste ciclo do ouro, eles se dedicaram à produção de farinha de trigo, sendo o maior exportador para os Estados Unidos. Em 1831, tornou-se uma vila e em 1911 passou a ser um município, mas só teve essa divisão atual em 2001. Já em 2012, foi instituído o Plano Diretor de Cavalcante pela Lei nº 1071, como forma de compensação ambiental da operação da Empresa de Energia Elétrica Serra da Mesa, e foi realizado um diagnóstico situacional sobre os eixos sociocultural, econômico e geoambiental, porém com dados do IBGE de 2010, que abrangiam mais a área urbana. Primeiramente, reunindo alguns dados do município, Cavalcante possui uma área territorial de quase 7.000 km², se encontra a cerca de 500 km da capital Goiânia e 320 km de Brasília. Possui uma população estimada em 9.392 pessoas e densidade demográfica de 1,35 habitantes por quilômetro quadrado. E a população é majoritariamente jovem e se encontra equilibrada entre homens e mulheres. Agora, dentro da sustentabilidade ambiental, o município possui uma parte da área ainda preservada e com os ecossistemas naturais respeitados, provavelmente devido aos povos indígenas e quilombolas, que sempre viveram em harmonia com a natureza e devido às constantes lutas contra a redução de áreas preservadas. Aproximadamente 60% do município se encontra na APA de Pouso Alto, que tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável e preservar a biodiversidade, os mananciais, a geologia e o paisagismo natural da região. O Plano de Manejo da APA de Pouso Alto define a Zona de Conservação e Uso Sustentável 1 como sendo a mais sensível. Porém, não há compatibilidade com o macrozoneamento de Cavalcante, que determina apenas pequenas zonas de proteção ambiental rigorosa em volta de rios e lagos, e algumas zonas de uso controlado em outras áreas diferentes.
Em relação à agricultura urbana, o plano diretor tem como objetivo geral fortalecê-la, porém, analisando os resultados da pesquisa de aproximação, percebeu-se que somente 10% dos respondentes conhecem alguma horta comunitária na cidade, enquanto 77% gostariam de cultivar uma. A área urbana possui um problema relacionado à drenagem pluvial. Pelo questionário, a maioria concordou que as ruas facilmente alagam em épocas de chuva. Também não há um bom conforto ambiental, havendo clima quente praticamente o ano todo, necessitando de estratégias bioclimáticas, como a ventilação natural cruzada, a vegetação e a inércia térmica dos materiais construtivos. Em relação ao abastecimento de água do município, é feito totalmente pela rede geral na área urbana e, em parte, pela rede geral na área rural, assim também como por poço, água da chuva e outras formas. Enquanto o esgotamento sanitário é feito por fossas na área urbana e também por valas, rios e outras formas na área rural. No geral, o município não apresenta a infraestrutura básica correta. A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos são gerenciados pela Prefeitura Municipal de Cavalcante, possuindo um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Porém, não há coleta seletiva realizada pelo próprio município, mas existem catadores de materiais recicláveis dispersos na área urbana. Todo lixo urbano é levado pelo serviço de coleta, enquanto quase todo lixo rural é queimado. Não há incentivo à compostagem do lixo orgânico, nem à reciclagem de resíduos de construção, nem a empreendimentos sustentáveis e à coleta seletiva. Esse quadro apresenta um resumo do diagnóstico da sustentabilidade ambiental. Agora, dentro da sustentabilidade social, por ser uma cidade pequena, antiga e com edificações próximas em razão da malha urbana, a urbanidade e a comunidade passam um sentimento de vizinhança, pois os moradores se conhecem e interagem entre si. Inclusive, no questionário, a maioria concordou com um bom relacionamento entre vizinhos. Porém, os espaços públicos poderiam ter uma melhor qualidade, elevando a interação social com diferentes atividades em comunidade, aproveitando também que a maioria gostaria de participar do processo de planejamento e gestão da cidade. Analisando os 3 bairros, Matias, Centro e Vila do Morro Encantado, percebeu-se que há muito uso residencial e pouca diversidade de atividades e tipos edilícios. O diagnóstico situacional, realizado em 2012, enfatiza a predominância do uso residencial no levantamento. Por isso, o mapa do zoneamento foi determinado em grande parte por uso misto. E no município como um todo, há poucos equipamentos de saúde e educação, não abrangendo todas as idades e escolaridades. Pelas habitações antigas, percebe-se como eram construídas mais próximas às ruas e sem gradeamento, permitindo mais olhos para as ruas. Atualmente há pouca permeabilidade visual e mesmo as casas com aberturas para as ruas permanecem sempre fechadas. Na cidade, algumas edificações são de adobe, outras utilizam tijolos cerâmicos convencionais e também tem algumas que são de concreto, com um padrão mais elevado, demonstrando uma arquitetura modernista não condizente com o local. A acessibilidade é afetada pelos desníveis perceptíveis ao caminhar. Em relação à mobilidade, não há transportes públicos, nem ciclovias, nem pavimentação de algumas vias. Pelo questionário, percebeu-se a insatisfação da população nestes aspectos. Aqui um resumo do diagnóstico da sustentabilidade social. Apresenta pouca densidade devido à predominância de uso residencial de 1 a 3 pavimentos e aos vazios urbanos. A cidade tem expandido pelo perímetro sem a preocupação de preencher esses vazios existentes, elevando a especulação imobiliária e, consequentemente, a gentrificação. Também não há uma boa conexão entre a parte urbana e os povoados quilombolas, o que é ruim, desincentivando a economia.
A malha viária e o loteamento realizado não favorecem a existência de centralidades no momento. Parece não haver concentrações de comércio a não ser no centro histórico da cidade, por isso não há desenvolvimento de economia local em centros de bairro. Muitos moradores reclamaram da falta de um preço acessível nos lugares turísticos e também do encarecimento do aluguel devido ao aumento de construções durante a pandemia. O resuminho da sustentabilidade econômica. Cavalcante é um lugar histórico, possuindo patrimônios culturais abandonados que necessitam de uma revitalização urbana. Porém, é importante não excluir a população desse processo. A valorização e recuperação deve ser realizada em comunidade para elevar o sentimento de pertencimento e afetividade com o lugar. Não há uma boa orientabilidade, identificabilidade nem legibilidade. As quadras são parecidas e não se percebe uma hierarquia viária. Somente se identifica o bairro onde se encontra. A adição de marcos visuais na cidade auxiliaria na melhora da percepção urbana, promovendo imagens mentais espaciais. Há pouca demonstração de afetividade e representação simbólica nos espaços urbanos, devendo trazer o conceito de urbanismo tático e arte urbana. De toda forma, na cidade há uma casa do artesão, onde são vendidos souvenirs que remetem à história e cultura da cidade e do povo calunga. Há boas festividades tradicionais, e elas possuem a característica única de não separar o lúdico do sagrado, nem o cristianismo das religiosidades ancestrais africanas e indígenas. Servem para celebrar os santos, as figuras religiosas, as colheitas, os ciclos, o namoro e o casamento em comunidade, e reviver as identidades e convivências. Aqui um resumo do diagnóstico da sustentabilidade cultural. Concluindo, o plano diretor necessita de uma revisão que abarque as novas questões e que tenha uma estruturação eficaz para o município. Essa revisão deve ocorrer de forma participativa com os moradores da região e deve promover um desenvolvimento sustentável que dê importância a essas questões, principalmente em relação à preservação ambiental, histórica e cultural, ao turismo ecológico, ao desenho urbano sensível à água e à infraestrutura verde. Pretende-se produzir mais mapas e materiais gráficos futuramente, aprofundar nos estudos das soluções com ilustrações dos padrões espaciais e de como colocar essas soluções em prática no município, estudar melhor sobre gestão pública e analisar as formas mais participativas de revisão do plano diretor. Aqui são as referências bibliográficas. E obrigada!